para todo mundo falando da Parashá mais uma vez. Agora a gente está realmente nas vésperas de Pesach, se Deus quiser, Shabbat, junto com Pesach, provavelmente as Hassiduyot, né, vão explicar que tem uma explicação profunda na união do Shabbat com Pesach, na Kedushá, na santidade do Shabbat com Pesach juntos. Deve gerar uma energia especial nesse Shabbat, se Deus quiser, mas é a grande noite, pode ser dizer, do povo judeu, quando a gente virou um povo e a gente senta todo ano então junto, a família toda, para lembrar, para sentir, para pensar na grande sensação que foi a saída do Egito. Na minha opinião, uma das perguntas mais fortes que pode ser feita, né, é uma noite de perguntas, na verdade, né? Fora, ao contrário de outras religiões, o judaísmo apoia e acha uma coisa espetacular, né? Uma coisa importantíssima, as perguntas. Perguntas sobre crença, perguntas sobre... Tudo é pergunta. Todo o Talmud é baseado em perguntas e a gente não tem medo de perguntar as perguntas mais difíceis possíveis também. E a gente tem as 4 perguntas também no Leil HaSeder, que a criança pergunta, porque hoje a noite é diferente, por que isso, por que aquilo. Eu também tenho uma pergunta, então, para o Leil HaSeder, de antemão, né, como prefácio para o Leil HaSeder. A gente sabe que todo o Leil HaSeder está em volta do agradecimento, né, para Deus, Alel. A gente fala Alel à noite, que é uma tefilá que normalmente nunca fala à noite, a gente fala essa noite Alel, agradecimento, louvando a Deus pela salvação do Egito. Mas imagina você, por exemplo, se eu estiver andando aqui no hall, por exemplo, um dia, alguém me agarra e me joga num poço. Eu começo a gritar, 1, 2, 3 dias eu estou jogado no poço, depois de 3 dias chega o cara e fala, quer sair? Não quero sair. Então ele joga uma corda e me tira do poço. O quanto eu tenho que agradecer para ele? Por um lado ele me tirou do poço, por outro lado foi você que me colocou no poço. E no final das contas, é como se a gente tivesse que agradecer a Deus que nos tirou do Egito, mas se a gente perguntar para nós mesmos, quem nos colocou no Egito é o mesmo Deus. Sim. A tal ponto, a gente poderia dizer, não, mas a gente pecou. Não é bem assim, porque quando Deus falou para Abraão, antes que o povo apareceu no mundo ainda, Deus já falou para Abraão, vocês vão ser um povo judeu, mas vocês vão ser um povo vão começar com a escravidão, vão trabalhar 400 anos, ou seja, a promessa da escravidão já havia antes da criação do povo, que não tem a ver então com o pecado. Então, portanto, qual é o motivo do agradecimento nessa noite? Se baseando que, na verdade, sim, ele é o culpado, a princípio, né? Tem que falar com cuidado, mas a pergunta. É uma pergunta que totalmente procede e seria uma resposta muito difícil de dar se realmente Deus tivesse induzido de maneira total à escravidão, que não é o que aconteceu, no sentido que Deus previu para Abraão que isso ia acontecer e teve uma starat panim. Deus, como se fosse, ignorou, ou ele deixou um processo que talvez fosse natural da escravidão, como acontecia na antiguidade, com muitos povos. Muitos povos eram escravos de outros povos e são dinâmicas que aconteciam no mundo antigo, como hoje em dia também tem potências e tem dependências entre os povos, mas antigamente muitos povos foram escravos dos egípcios. E inclusive essa histeria egípcia de falar um dia eles vão se levantar um levante contra a gente e vão sair, não é realmente só aos egípcios. Os próprios egípcios foram escravizados por um povo que ficava perto dos Ixos, e eles tomaram o Egito, tomaram a dinastia dos egípcios, e os egípcios viraram escravos desse povo, ou seja, existia toda uma cadeia alimentar. Por isso que eles tinham essa fobia. Os Ixos tomaram um tempo a dinastia dos egípcios, então eles próprios foram escravizados por outro povo que virou a elite lá. E o povo judeu, o que aconteceu na verdade, é que houve uma decadência dele no Egito, que ele começou no nível muito alto na época de Yosef, eles tinham Nahalá no Egito, eles receberam Nahalot, na época eles ficaram mais tempo do que era previsto, e acabaram ficando, e eles foram, existe um midrash interessante que fala que os egípcios de certa maneira engajaram o povo na construção das Arim, das cidades egípcias, Arim e Iscanot, as cidades de armazenamento, e eles, o que parou mesmo, ele começou a trabalhar e veio o povo judeu e ajudou, e veio fazer, e aí começaram alguns impostos, Deus começou a subjugar eles.
Ou seja, houve quase um processo natural que... Gradativo, que o máximo que você pode desculpar a Deus nesse ponto é que Deus ignorou e ficou só olhando do lado e deixou a coisa acontecer. E não foi algo induzido que a Kadosh Baruch Hu abriu os céus ou então falou num sonho para o Paró de noite, vai e escraviza o povo de Israel. Foi um processo natural das civilizações que aconteceu e que se Deus, de maneira excepcional, não tivesse interferido como ele interferiu, é o que Moshe fala para o povo, Animtza, Davar Kazeh, que Elohim Matzil Goi Mikerev Goi. Onde você viu uma coisa dessa? Que Deus salva um povo do seio de outro povo. Não existe isso na história humana. Deus, ele interferiu no processo natural da história. O processo natural da história, igual na Gadá a gente fala, se Deus não tivesse tirado a gente, até hoje a gente era escravo. O que quer dizer era escravo? Claro que talvez não tivesse mais o povo judeu, como não tem o povo egípcio original. Mas, e aconteceu um processo natural histórico, que os povos eles se levantam e eles acabam. Inclusive, os sábios nossos dizem que quando a primeira mitzvah que Moshe escuta de Kadosh Baruch Hu Mitzrayim, HaChodesh Harishon Lachem, esse mês é o primeiro mês para vocês, existe um remes, que o mês é 30, que o império de vocês, a Israel, é um império de 30 gerações. Qual é o império de 30 gerações? É um império que está começando agora, e o ápice dele é daqui a 15 gerações, que é na época de Shlomo, que o ápice são 15 gerações, desde a saída do povo até da vida Melech e Shlomo, que é o ápice, é o clímax do Império Judaico, o Império Hebreu, e depois ele começa a lideradeira, ele cai, até que acaba o primeiro templo e tudo. Então toda essa seria um processo natural. É claro que a gente mitpalel, que o Mashiach vai chegar e teve Hidush e tem Geulah, porque existe um processo divino, mas, a princípio, todo povo tem começo, meio e fim. Como tudo no mundo tem começo, meio e fim. Então, esse é a chave do nosso agradecimento para Kadosh Baruch Hu. Que o nosso agradecimento é do sobrenatural que tem no Pessah. Na mesma palavra Pessah, que o passar, ele fez um processo seletivo, que ele escolheu Am Israel e ele fez esse Pessah, ele pulou, em inglês sai Passover, que é você passar por cima. Você passa por cima e ele escolheu Israel. Inclusive, enquanto você estava falando, eu estava até pensando nisso, que a última praga que teve no Egito, que foi a morte dos primogênitos egípcios, ela aconteceu exatamente no decorrer do Leila Seder. E isso salienta exatamente esse lado, que Deus está escolhendo o Bechor Israel e não o Bechor Mitzrayim. Ele fez uma eleição entre duas civilizações, entre o Bechor de Mitzrayim, ele está botando de lado, e eu estou pegando o Bechor Israel. Primogênito. E essa escolha está acontecendo exatamente no Leila Seder. No Leila Seder, no Pessah, esse passar, essa escolha está acontecendo, e a gente agradece por isso, que houve essa interação. Então não quer dizer que te botaram dentro do poço. Ninguém te botou dentro do poço. Você caiu dentro do poço. E houve coisa, você podia estar olhando para o lado e caiu, como pessoas caem dentro do poço. Muitas vezes acontece. Mas Deus falou que vai colocar a gente no poço. Ele sabia. Ele não falou que ele sabia, ele contou para o pai da pessoa que vai cair no poço, o seu filho vai cair no poço. Mas ele não que teve. Bom, aí a gente entra na outra pergunta, né? Se ele já sabia, então. Essa outra pergunta filosófica, a gente não entra. É um assunto comprido. Se você já previu o futuro, se isso induz algo de acontecer, o livre-arbítrio. Mas, que era sabido, era sabido. É. Eu tenho mais uma ideia, talvez, para acrescentar, talvez, que pode colocar Eu pensei com meus botões também, né? Um pouco comigo mesmo também. Talvez tem mais um problema também. Talvez se a gente faz uma analogia junto com a história de Yosef, por exemplo. Sim. Quando a gente chegar a gente passou pela Parshá de Yosef, a gente conversou talvez sobre isso também, que quem olha direito na história de Yosef percebe que ele tinha características, o Yosef, esauítas, eu chamo isso, né? Ou seja, de Esav. Okay. Ele, inclusive, está escrito na Parashá muitas vezes que Yosef era satanó do Esav, ele era o Satanás do Esav, ou seja, em hebraico, Satan é o lado contrário do Esav. Ele era o anti-Esav, como quem dizer, ele tinha as forças para lutar contra Esav,
porque ele tinha tendências esavitas e podia lutar com Esav também. O fogo de Efraim e Menashe é o que vai fazer cinzas de Esav. Exatamente, que ele tinha forças excepcionais. Sim. O problema é quando uma pessoa tem forças excepcionais como Esav, isso pode ser levado para duas direções sempre. Uma força é o que a gente fala, né? Am Ksheoref, o homem, o povo do pescoço duro. O povo de Israel, se ele é levado para lugares, se ele não é bem condicionado, né, bem levado na direção certa, ele pode chegar em lugares muito baixos. Como está escrito, Ashechem Israel, quando Shetemolim, Olim ad Lashamayim, quando o povo de Israel sobe, ele sobe até as estrelas. Quando ele baixa, ele pode baixar mais baixo do que os homens, em termos do culto, do que ele faz no mundo. O que vai levar o povo de Israel a levar ao nível mais alto? Talvez o que a gente falou semana passada, talvez. O ponto da humildade dele. No momento que o povo de Israel chega na humildade, ele consegue se conectar com Deus, como quem dizendo, eu tenho muitas forças, mas essas forças vêm de você, Deus. Daí o povo de Israel consegue tirar o melhor que ele pode tirar de si mesmo, né? Que nem se compara o povo de Israel também com as olivas, né? Quando se aperta as olivas, sai o óleo. E daqui também, então, o povo de Israel, então, se o povo de Israel não entrasse na escravidão, ele ia continuar como sendo um povinho mimado, que podia ir longe, podia chegar em pontos muito obscuros da humanidade em termos do seu comportamento. E Deus sabia que a única maneira de criar um povo com humildade que serve a Deus é criar um povo de escravos, em primeiro lugar. Eu só tenho uma ressalva com o que você falou, no sentido que existe uma elegância como você fala, na Jogahá, para ter na providência divina, que Deus sempre te dá as opções. Ele deixa você seguir o caminho que você quer. Existe um caminho alternativo, que Am Israel ia para o Egito e ia sair do Egito. Os irmãos de Yosef todo mundo ia embora e voltar para Eretz Israel, iam Leit Pater, e a algum ponto talvez iam receber a Torá. Concordo, entendi. Quer dizer, tinha dois caminhos, né? Existiam dois caminhos Existe teóricos. O caminho simples também, Existe o sem caminho escravidão. Simples. Eles podiam chegar no nível muito alto e não leidardeiro. Não obrigatoriamente você vai leidardeiro, você vai entrar em declínio. Você poderia ter, e que acontece na vida com a gente muitas vezes, que você vai acabar indo para o lado bom, ou por bem ou por mal. Aconteceu nesse caso por mal. É como se fala da Geulat Idit, também da redenção futura, que as coisas acontecem às vezes por bem ou por mal. Vamos fazer também. Mas sem dúvida foi como você falou. E no final das contas, talvez esse é o ponto que a gente agradece então, né? Quer dizer, Deus teve a misericórdia de colocar a gente numa posição de escravos para poder depois fazer, como se diz, a cópia, não tem uma palavra para isso, né? Seria uma transmissão, não sei, né, da ideia da escravidão do povo judeu para a ideia agora são meus escravos, que nem a gente fala do Eved Ivri, né, quando Avadayem são meus escravos, eu tirei os e óbvio que escravidão para Deus é a verdadeira liberdade, a gente sabe isso, mas esse é um assunto para outra vez talvez. De qualquer maneira, a gente pegou num ponto, já estamos passando do tempo, a gente pegou num ponto importante que as pessoas podem usar talvez e abranger mais. Se alguém tiver boas ideias também, pode até escrever pra gente no Facebook também, quem sabe a gente traz na próxima vez também. Tudo de bom, Shabbat Shalom, e Pesach, Kasher e Sameach.